Olá, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prevê que a guerra na faixa de Gaza dure meses e ameaça o Irã e a milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, aliada da República Islâmica, com golpes como jamais sonharam. Aprovamos planos operacionais para continuar a luta. Se o Hezbollah ampliar a guerra, vai sofrer golpes como nunca sonhou. E também o Irã. Vamos agir de qualquer maneira para restaurar a segurança dos residentes no norte de Israel. O Irã lidera o eixo do mal e a agressão contra nós em várias frentes, declarou o chefe de governo de Israel em entrevista coletiva em Tel Aviv no sábado à noite. Netanyahu acrescentou: todo mundo entende hoje que a ameaça do Irã será dezenas de vezes pior se o Irã tiver armas nucleares. Então, o objetivo em que venho trabalhando há anos é o mesmo: fazer qualquer coisa mesmo, para impedir que o Irã obtenha armas nucleares. Como Israel tem armas atômicas, a ameaça tem peso e implicações enormes. O primeiro-ministro também destacou a importância da coalizão liderada pelos Estados Unidos para acabar com os ataques dos Houthis, xiitas zaiditas apoiados pelo Irã na guerra civil do Iêmen, que ameaçam a navegação no Mar Vermelho. Em Gaza, os objetivos de Israel são eliminar o grupo terrorista Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas, e libertar todos os reféns, que hoje seriam 129. São objetivos contraditórios, porque a guerra de alta intensidade travada por Israel já matou reféns, pode matar mais, e o Hamas insiste que só vai libertar reféns quando houver um cessar-fogo. Numa trégua, no fim de novembro, 110 reféns israelenses foram libertados em troca de 240 presos palestinos. Só foram soltas mulheres e crianças. Agora, as novas negociações envolveriam homens adultos. O chefe de serviço de espionagem de Israel, David Barnea, está em contato com o Qatar, que negocia pelo Hamas. Israel afirma que matou 8 mil dos 30 mil milicianos que o grupo terrorista teria em Gaza no início da guerra, mas esse número não pode ser confirmado. É uma estimativa sem base sólida. 1.139 israelenses estrangeiros morreram e cerca de 250 foram sequestrados no ataque terrorista que iniciou a guerra em 7 de outubro. Mais 2 soldados israelenses morreram no sábado, em Gaza, desde a invasão terrestre de Gaza, em 27 de outubro. Pelo menos 170 soldados israelenses foram mortos, e 11 deles no norte de Israel, em ataques do Hezbollah, partidos do sul do Líbano. Israel resiste às pressões internacionais por um cessar-fogo e Netanyahu tem um interesse direto em continuar a guerra. Quando as hostilidades cessarem, tudo indica que ele vai cair por não ter conseguido proteger o país do ataque terrorista, o pior contra judeus desde a Segunda Guerra Mundial. E aí Netanyahu terá de responder a 3 processos por corrupção, fraude e abuso de poder, capazes de botá-lo na cadeia. O primeiro-ministro nega qualquer responsabilidade pelo ataque de 7 de outubro, apesar dos alertas dos serviços secretos de Israel, que são considerados dos mais eficientes do mundo, sobre o treinamento militar do Hamas. Uma investigação do jornal norte-americano The New York Times revelou que Israel não tinha um plano de defesa para um ataque em grande escala vindo da faixa de Gaza. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o ex-vice-primeiro-ministro e ex-comandante das Forças de Defesa de Israel, Benny Gantz, membro do gabinete de guerra, se negaram a participar da entrevista ao lado do primeiro-ministro, num sinal de isolamento do chefe de governo dentro do seu próprio gabinete de guerra. No sábado à noite, houve manifestações de protesto pedindo a queda de Netanyahu, inclusive em Tel Aviv, com a participação de parentes de reféns sequestrados pelos terroristas. Para o historiador francês Jean-Pierre Filliou, professor da Sciences Po,
um instituto de estudos políticos de Paris, Netanyahu e o ditador russo Vladimir Putin torcem pela volta do ex-presidente Donald Trump à Casa Branca e farão tudo para prolongar a guerra e enfraquecer o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e dividir o Partido Democrata, que está mais dividido do que nunca, o que será desastroso, na opinião do historiador, para a União Europeia, o Oriente Médio e a Ucrânia. E para a democracia, acrescento eu. Biden acaba de ignorar o Congresso mais uma vez para enviar 147 milhões e meio de dólares em munições para Israel. Uma parte do pró-Partido Democrata é contra. Em artigo no jornal Le Monde, o professor francês observa que, para Netanyahu, a guerra se tornou um fim em si. O líder israelense tem mais afinidade com Putin do que com Biden e Trump lhe dava apoio incondicional. Jean-Pierre Filliou considera Putin o grande vencedor da guerra até agora, porque tirou a atenção da invasão da Ucrânia e mostrou que as democracias ocidentais são incapazes de defender no Oriente Médio os princípios do direito internacional que invocam para apoiar a Ucrânia. Netanyahu depende de Putin, que a Rússia domina o espaço aéreo da Síria, então Netanyahu depende do aval de Putin para bombardear alvos iranianos no país vizinho. Não deu uma bala à Ucrânia e não permitiu nem que o presidente Volodymyr Zelensky, que é judeu, fosse a Israel prestar solidariedade depois do ataque do Hamas. A possibilidade de vitória russa cresce com o prolongamento da guerra em Gaza e aumenta o fosso entre o Ocidente e o Sul global. Como a União Europeia, criada com base no direito para garantir a paz e a prosperidade na Europa e evitar uma nova guerra, vai preservar a estabilidade se o direito e as normas são brutalmente desrespeitadas nas suas portas, tanto na Ucrânia como no Oriente Médio, questiona o professor. Já há um precedente de passividade coletiva da Europa em relação à guerra civil na Síria, que provocou uma onda de refugiados que desestabilizou a Europa e causou uma ascensão da extrema-direita em vários países. O objetivo estratégico da Europa é a paz no Oriente Médio com a criação de uma Palestina independente. Isto depende também, acrescenta Filliou, de condicionar a ajuda à Autoridade Nacional Palestina a uma democratização sem concessões. O historiador conclui que em 2024 o destino da Europa está em jogo na faixa de Gaza. O Ministério da Saúde do Hamas declarou que houve mais 165 mortes em 24 horas. Entre os mortos está Abdel Fattah Mahali, que era assessor de Yahya Ayash, o engenheiro responsável pela fabricação das bombas do Hamas, morto pelo serviço secreto de Israel Shin Bet, com uma bomba instalada num telefone celular em 1996. Em 85 dias de guerra, pelo menos 21.675 palestinos foram mortos em Gaza, de acordo com o Hamas, mas autoridades internacionais acreditam que esse número não é exagerado. 100 mil palestinos fugiram para Rafah, a última cidade do sul de Gaza, junto à fronteira do Egito, que hoje tem a maior densidade populacional do território. Os civis palestinos não têm mais para onde fugir. Cerca de 70% das residências e a metade dos prédios de Gaza foram destruídos total ou parcialmente. Canal 12, o principal da televisão israelense, revelou que uma grande quantidade de armas chinesas usadas pelo Hamas foi apreendida em Gaza. A China tem uma grande indústria bélica, mas tem uma política de não vender armas para grupos armados regulares, só para governos e exércitos nacionais. Então, as armas devem ter sido fornecidas por outro país. Mais 81 caminhões com ajuda humanitária entraram no território palestino no sábado, mas o subsecretário-geral das Nações Unidas para a Ajuda Humanitária, Martin Griffiths, considera a quantidade insuficiente e alerta que é impossível distribuir ajuda em meio à guerra de alta intensidade. No jornal liberal israelense Haaretz,
Zev Parel observa que Israel pode não se perturbar com os aspectos morais do combate, inclusive a fome, mas, como parte da guerra, que deve durar um longo tempo, deve examinar constantemente o grau de legitimidade internacional das operações. Na fronteira do norte de Israel com o Líbano, Israel e o Hezbollah voltaram a se atacar, como acontece desde o início da guerra, com uma interrupção quando houve trégua, quando havia uma trégua em Gaza para a troca de reféns por presos. O Hezbollah anunciou a morte de mais 4 milicianos em ataques aéreos de Israel. Mais de 170 membros da milícia foram mortos desde o início da guerra. Amos Hochstein, assessor do governo Biden, deve ir ao Líbano para tentar negociar uma trégua entre Israel e Hezbollah para evitar uma ampliação da guerra naquela frente de combate. Durante a noite, 6 milicianos ligados ao Irã foram mortos no leste da Síria. No sábado, 11 membros da Guarda Revolucionária Iraniana morreram num ataque ao aeroporto de Damasco e pelo menos 7 num bombardeio naval a uma base aérea perto da cidade de Alepo, informou a oposição síria. Esses ataques são atribuídos a Israel. Uma grande força do exército de Israel entrou em ação em Tulkarem, na Cisjordânia ocupada, que é uma terceira frente da guerra. Na quarta frente da guerra, a Marinha dos Estados Unidos interceptou 2 mísseis que visavam um navio cargueiro, mísseis disparados do Iêmen pelos rebeldes Houthis. Um navio com bandeira de Singapura, operado por uma companhia de transportes dinamarquesa, foi atingido, mas continuou em condições de navegação e ninguém foi ferido. Foi o 23º ataque dos Houthis no Mar Vermelho, desde 19 de novembro. Há 2 dias eu citei vários analistas para argumentar que a única alternativa à guerra é a paz, com a solução de 2 países, Israel e a Palestina, convivendo lado a lado em paz. Ontem falei sobre o futuro do Hamas, quando perder o controle de Gaza, se o grupo terrorista conseguirá abandonar a luta armada para participar do processo de paz, prevendo que isso provocará uma divisão do Hamas entre a ala militar e a ala política, como, aliás, aconteceu, houve uma divisão também no exército republicano irlandês, na Irlanda do Norte, e também houve uma divisão nas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Nos 2 casos, a maioria dos rebeldes optou por aderir ao processo de paz, mas ficaram grupúsculos rebeldes decididos a continuar a luta armada. Uma das táticas de Israel na luta contra grupos terroristas é caçar e matar seus líderes. Em 1º de dezembro, o jornal do Wall Street Journal revelou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu autorizou o Serviço Secreto de Israel a matar os comandantes e altos dirigentes do Hamas no Líbano, na Turquia e no Catar. Inevitavelmente, se isto acontecer, vai provocar retaliações do Hamas e aumentar o risco de ampliação do conflito e de maior envolvimento direto do Irã. Israel tem um longo histórico de assassinato de inimigos no exterior que vem desde antes de sua fundação. Caçou, por exemplo, talvez o exemplo mais notório, os terroristas palestinos do Grupo Setembro Negro, que matou 11 atletas israelenses durante a Olimpíada de Munique, em 1972. Nessa operação, matou por engano um garçom marroquino na Noruega, confundido com um terrorista do Setembro Negro. Em 1997, quando Netanyahu era primeiro-ministro, o Mossad envenenou o então líder político do Hamas, Khaled Meshal, na Jordânia, quando o governo jordaniano ameaçou romper o acordo de paz assinado em 1994, Israel enviou o chefe do Mossad a Amman com um antídoto para salvar Meshal e libertou dezenas de prisioneiros palestinos.
Em 2010, Israel matou o fundador das Brigadas Al-Qassam, o braço armado do Hamas, em Dubai, mas seus agentes foram flagrados por câmeras de segurança, o que levou a anos de estranhamento diplomático com os Emirados Árabes Unidos, que reconheceram Israel nos Acordos de Abraão em 2020. Agora é mais provável que Israel tente matar líderes do Hamas no Líbano. O ditador turco Recep Tayyip Erdogan ameaçou cobrar um preço alto por qualquer morte no território turco. Erdogan acusa Israel de genocídios, uma linguagem estridente para o público interno, mas mantém as relações econômicas com o Estado judaico. Em 2010, a morte de 10 ativistas turcos que tentavam furar o bloqueio de Gaza com o navio Mavi Marmara para levar ajuda humanitária abalou por uma década as relações entre Israel e a Turquia, que então era quase uma aliada. O Catar é o intermediário para negociar com Hamas. No Líbano, o Hamas atua em conjunto com Hezbollah, o que poderia ampliar o conflito na segunda principal frente da guerra. O governo libanês declarou que a guerra não afeta um acordo para delimitar a fronteira marítima entre os dois países, por enquanto. Na Síria, há poucos dirigentes do Hamas, que rompeu com a ditadura de Bashar Assad por apoiar grupos rebeldes sunitas na guerra civil síria e só reatou relações em 2022. O Irã, onde Israel assassinou vários cientistas ligados ao programa nuclear nos últimos anos, ameaça vingar a morte do general Sayed Havi Mousavi, oficial de ligação da Guarda Revolucionária Iraniana com o regime sírio, morto num bombardeio israelense a Damasco no dia de Natal. De qualquer forma, essa política de cortar cabeças, usada contra grupos terroristas e máfias do tráfico de drogas, não funciona porque outros surgem em seu lugar. Ataques na região vão dificultar ainda mais a normalização das relações de Israel com o mundo árabe, especialmente com a Arábia Saudita, que estavam bem encaminhadas antes da guerra. Um dos objetivos do Hamas foi bombardear um possível acordo entre Israel e os sauditas. É altamente improvável que Israel cometa assassinatos na Europa e nos Estados Unidos. De qualquer jeito, assassinatos em qualquer parte do mundo vão insuflar o antissemitismo, possíveis ataques terroristas e protestos contra a guerra que já são frequentes nas democracias ocidentais. Cortar cabeças, repito, não funciona com grupos terroristas, nem com máfias do tráfico de drogas, porque o ambiente que gerou esse tipo de organização precisa mudar, senão aparecem outras pessoas para ocupar o lugar dos líderes mortos. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Hoje é o último dia do ano. Não vou fazer comentário, não vou gravar comentário amanhã. Então, um feliz 2024 para todos. Até mais. Tchau.